Alô galerinha, sejam bem-vindos para mais um vídeo do nosso canal Antenados na História. Eu sou o professor Carlos, professor de História, e hoje iremos fazer uma viagem para o passado, certo? Iremos falar sobre a Mesopotâmia. A Mesopotâmia que foi um local ali dos primeiros desenvolvimentos da Revolução Neolítica ali, há cerca de 10 mil anos antes de Cristo. Iremos fazer assim uma viagem lá para o final ali da pré-história e o início ali da história antiga, correto? Antes de começar o nosso vídeo aí, não deixe de se inscrever no nosso canal se você não está inscrito, acione o sininho para receber as notificações e deixe aquele super like, ok? Primeiramente temos que compreender o seguinte, o significado da palavra Mesopotâmia, né? A palavra Mesopotâmia ela é de origem grega, que significa terras entre rios, e trata-se de uma região localizada ali entre os rios Tigre e Eufrates. Hoje ali é onde está ali o atual Iraque, certo? Então esta região ela foi ocupada por vários povos diferentes, como os sumérios, os acádios, os babilônios e vários outros povos, certo? Então, foi identificada como tendo inspirado alguns dos desenvolvimentos mais importantes da história humana. Podemos destacar ali a invenção da roda, né? As primeiras plantações ali. Temos também o desenvolvimento da escrita cuneiforme, que iremos estar um pouquinho mais adiante. Temos ali o surgimento da matemática. Temos ali os primeiros estudos astronômicos, correto? A Mesopotâmia é considerada um dos berços da civilização, já que foi na Baixa Mesopotâmia onde surgiram as primeiras civilizações ali por volta do século IV antes de Cristo, certo? Então as primeiras cidades foram resultado ali culminante de uma sedentarização da população e de uma revolução agrícola que se originou durante a Revolução Neolítica. Podemos destacar aqui que os homens eles deixam de ser nômades, certo? Ou seja, deixam de ser coletores, caçadores, deixam de viver andando de canto em canto, e através de observações feitas na natureza, esse homem ele começa a perceber que quando ele comia e jogava os restos fora de alimentos, esse resto, né, se fosse semente, germinava, né, surgindo ali novas árvores, né, se fosse o caso, novas plantações, correto? Então, se o homem ele começou a perceber que dava para ele plantar, certo? Ele começou a perceber também que dava para ele domesticar animais. Chamamos isso de sedentarização. Então, começa aí o processo da sedentarização, que é quando o homem ele começa a fixar-se em um local só, certo? Então, a partir do terceiro milênio antes de Cristo, cidades como Ur, Uruk, Nippur começam a surgir, ou seja, começam a surgir cidades importantes. Começam a ter aí também um desenvolvimento econômico e comercial, transformando-se essas cidades em cidades potencialmente econômicas, correto? Templos passaram a surgir, surgiram também ali os zigurates. O que é zigurates? É uma forma de templos construído na forma de pirâmides, ali pelos sumérios, e muito comum também na Babilônia e na Assíria. Então o surgimento dos primeiros núcleos urbanos na região foi acompanhado do desenvolvimento de um complexo sistema hidráulico, certo? Que favorecia a utilização ali dos pântanos, evitava também as inundações e garantia o armazenamento da água para as estações mais secas, certo? Então fazia-se necessária a construção de quê? De estruturas para manter algum tipo de controle sobre o regime das cheias ali do rio Tigre, do rio Eufrates, correto? Chamamos isso de diques. Os mesopotâmicos eles não se caracterizaram pela construção de uma única política. Entre eles sempre predominaram os pequenos estados, que tinham nas cidades o seu centro político, formando as chamadas cidades-estados. Cada uma delas controlava ali o seu próprio território, né? E cada cidade dessa também tinha o seu governo, tinha o seu rei, seu imperador, seja lá o que fosse, certo? Então tinha o seu governador, tinha a pessoa que governava a cidade, certo? E tinha-se ali também o seu próprio sistema burocrático, e eram independentes entre si. Então temos que compreender que, como em qualquer outra fase da pré-história e da história antiga, os vestígios arqueológicos são limitados. E por isso não se pode, né, definir como a organização política e social se dava exatamente dentro de alguma dessas primeiras cidades, correto? Então, uma das fontes de referência para o estudo da Mesopotâmia é a Bíblia, que nela se faz referência às cidades de Ur, Nínive e Babilônia, certo? Então,
Os autores da antiguidade, como Heródoto, Estrabão e Eusébio, também faziam referências à Mesopotâmia. Então, por isso, ao estudar a Mesopotâmia, deve-se atentar para a construção pronto-histórica, baseadas em evidências fragmentadas e espessas, já que as escavações só se iniciaram ali a partir do século XIX, como sabemos, certo? Então, ainda hoje, muitas lacunas precisam ser preenchidas, correto? Então, gente, essa foi a primeira parte de nosso vídeo falando sobre a Mesopotâmia, tá? Iremos falar ainda em outros vídeos sobre os povos da Mesopotâmia, ali, como os sumérios, como os assírios, como os caldeus, certo? Iremos falar sobre a economia e a sociedade mesopotâmica, iremos falar também sobre a cultura mesopotâmica, sobre a religião daqueles povos também, tá? Então, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje, né? Se você gostou, não deixe de deixar aquele joinha, se inscrever no nosso canal se você não está inscrito e acione o sininho para receber as notificações. Não percam, tá? As próximas aulas aí falando sobre a Mesopotâmia, ok? Até mais!